Inter anuncia a contratação do volante Fernando. O Inter anunciou a contratação do volante Fernando, Sevilha, Manchester City e Porto. Uma das principais preocupações da torcida colorada e da crítica à imprensa azul é a idade do jogador. Fernando tem 35 anos, mas Arangues tem 34 e é um dos melhores jogadores do Brasil, mesmo atuando na função que não é a prioritária dele. Outra preocupação é quem vai ser titular no time do Inter, já que o Inter está contratando muita gente. O engraçado é que por muitos anos a imprensa ficou batendo na dupla Grenal porque não ganha Campeonato Brasileiro, porque não tem elenco, mas quando um dos dois times começa a investir, começa a contratar não jogadores só por time titular, mas também por time reserva, a imprensa enlouquece e também começa a criticar. Fernando ganhou pouquíssima coisa na Europa. Ele foi campeão de 4 campeonatos portugueses e uma Liga Europa pelo Porto, uma Copa da Inglaterra pelo City, 2 campeonatos turcos pelo Galatasaray e 2 Liga Europa pelo Sevilha. Fernando, com a transferência dele para o Inter, ele vai ter sido treinado por 2 dos maiores técnicos da atualidade, Pep Guardiola do Manchester City e Eduardo Cudê do Internacional. Jornalista colorado crava empate técnico nas qualidades de Ener Valencia e Pavon. Ener Valencia ou Pavon? Aqui eu pondero a vocês que o Pavon chegou agora, fez uma boa estreia, um bom jogo, e eu gosto desse jogador. Eu acho que ele vai dar uma contribuição importante. O Ener é jogador de grande jogo decisivo, foi mal contra o Fluminense, mas no Grenal passado que o Inter foi bem melhor que o Grêmio, ele fez gol, e ele tem tido, apesar de erros em gols, ele tem tido uma participação importante no ataque colorado. Ele dá assistência, ele contribui, ele marca a defesa adversária, ele vai dar trabalho para Kahneman e Jeromel. Ener Valencia e Pavon é o meu segundo empate, até porque Complicada essa imprensa gaúcha que se vende por likes, superchat e por visualização e engajamento. A bobagem da vez foi dita por Meneghetti no seu canal do YouTube, quando fazia um 11 contra 11 de Inter e Grêmio. Para o jornalista, Ener Valencia e Pavon são do mesmo nível. Um empate, sendo que essa discussão nem deveria existir, porque a comparação certa seria entre Pavon e Maurício, na qual o Pavon também perde, porque o Maurício também é menor que ele. Mas a título de informação, eu vou dar os números de Pavon e Ener Valencia nos últimos 2 anos. Pavon veio da reserva do Atlético Mineiro. Em 2023 e 2024, ele tem 5 gols e 13 assistências em 44 jogos. Já Ener Valencia, titular da seleção equatoriana, tem no mesmo período que Pavon, 49 gols e 12 assistências. Para Meneghetti, um jogador de quase 50 gols, está tecnicamente empatado com um que só fez 5. Isso mesmo, a diferença é só de 10 vezes. Comentaristas dizem que Diego Costa foi melhor do que Adriano Imperador. O Imperador jogou mais do que o Diego Costa? Jogou. É que a carreira do Diego Costa acaba sendo melhor porque ele é mais Não novo, né? foi melhor. Ah, eu acho que sim. Mas, gente do céu, a carreira do Diego Costa foi melhor do Adriano Imperador. O Adriano Imperador. No mesmo lugar que saiu aquela comparação entre Lúcio e Jeromel, saiu um novo absurdo. Diego Costa teve uma carreira melhor do que a de Adriano Imperador. Quando a gente fala em Diego Costa, tudo que a gente lembra é que ele sempre foi um jogador violento e desleal. E o ponto alto da carreira dele foi apanhar do Sérgio Ramos e do Pepe quando eles enfrentavam o Real Madrid. Já Adriano, além de ser chamado de Imperador pela torcida da Inter de Milão, tem até hoje uma música que é cantada no estádio. Mas vamos falar de números. Diego Costa tem um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, sendo reserva. 2 campeonatos ingleses pelo Chelsea e um campeonato espanhol pelo Atlético de Madrid. E é isso. Ele tem 191 gols e 71 assistências em 535 jogos. Já Adriano Imperador venceu 4 campeonatos italianos, 2 campeonatos brasileiros, um que ele foi artilheiro com 19 gols, além de uma Copa América e uma Copa das Confederações, além de 137 gols e 40 assistências em 300 jogos, praticamente a metade do que Diego Costa jogou. César Cidade Dias afirma que Grêmio já venceu o Grenal. Fala aqui, eu quero deixar bem que claro, aquele jogador que o Grêmio vai ganhar o Grenal, tá? tá O afirmando. Grêmio vai ganhar o Grenal, o Grêmio vai ganhar o Grenal do Inter, porque o Grêmio tem uma estratégia e o Renato é estratégico. O jornalista César Cidade Dias, da Rádio Gaúcha, disse que o Grêmio já venceu o Grenal. Segundo o jornalista, o Grêmio vai vencer o Grenal porque Renato tem uma estratégia. A estratégia de Renato Gaúcho é distribuir camiseta e depois de tomar um vareio, uma tunda ou chocolate, pegar o primeiro avião e fugir pro Rio de Janeiro. Ou talvez ele já soubesse que quem apitaria o Grenal seria Daron. Um Grenal, inclusive, que não tem VAR. Isso com certeza já começa com um pênalti marcado a favor do Grêmio e o Kahneman batendo o jogo inteiro sem punição nenhuma. Daron captou 8 Grenais, com 4 vitórias pro Grêmio, 3 empates e apenas uma vitória pro Inter.